Seja muito bem-vindo ao Science and Business Connection. Eu sou o Jorge Rosa, diretamente do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Estamos aqui para uma conversa muito interessante com a Cristiane Abreu. Eu vou contar o que ela faz. Ela é formada em administração, tem MBA pela FGV do Rio de Janeiro e ela está aqui representando a FINEP. Muito prazer tê-la aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui hoje. Participando do podcast do quarto Science and Business Connection. É uma honra estar participando de um evento como um todo. Do que eu já vi aqui tem sido bastante produtivo e espero que esses 2 dias aí sejam muito felizes e tragam muito de relacionamento, de conexão entre os vários atores daí do ambiente de inovação. Olha que interessante, né? Olha a posição dela. Eu adorei o seu título, né? Ela é gerente de ambientes de inovação e empreendedorismo. É tudo que a gente está discutindo aqui agora, certo? Certo. E uma coisa legal, depois que eu vim fazer parte do ecossistema do Pitch, que eu vinha conhecer a FINEP. Olha. Né? Olha só, né? Eu queria que você me contasse um pouco sobre a FINEP, né? Para quem ainda não conhece. Ótimo. FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como missão promover ajudar na promoção do desenvolvimento do Brasil, social e economicamente falando. Então, é a principal agência pública de fomento à inovação do país. É uma empresa que já tem quase 50 anos de existência. Então, em breve, a gente vai comemorar esse aniversário. E é uma empresa que fomenta universidades, apoia universidades, empresas de todos os portes, empreendedores, desde as ideias. A gente tem programas aí que financia desde a ideia inicial de um pesquisador até chegar a uma grande empresa. E para isso a gente tem vários instrumentos de apoio, né? A gente tem instrumentos não reembolsáveis para universidades, instrumentos não reembolsáveis para empresas, crédito para empresas, e também o apoio a esse pesquisador, a ideia dele através do programa Centelha. E temos aí muitos programas que acho que a gente pode conversar ao longo aqui do nosso bate-papo. E olha que interessante essa parceria com o Pitch. Como que começou isso, né? Então, a FINEP, ela apoia parques tecnológicos no país há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos a FINEP apoiou com mais de R$1 bilhão parques tecnológicos, e o Pitch é um desses parques tecnológicos que a gente tem a alegria de apoiar. É um parque tecnológico que a gente entende como referência, tá? É um dos parques tecnológicos que a gente entende como referência no país, e a gente está aqui para apoiar esse evento também, patrocinando o Science and Business Connection nessa 4ª edição. A FINEP recentemente, você falou agora há pouco do meu departamento, né? O departamento onde eu trabalho, que é um departamento de ambientes de inovação e empreendedorismo. É um departamento que foi criado recentemente, foi criado no final de 2024, porque a FINEP, embora venha apoiando parques tecnológicos e ambientes de inovação de um modo geral, já há muito tempo, ela percebeu a necessidade de ter um departamento voltado especificamente para ambientes de inovação. E aí, parques tecnológicos, centros de inovação, incubadoras, aceleradoras, hubs, enfim, todos os ambientes de inovação, devido à importância desses ambientes para a conexão entre os vários atores, que é fundamental para a inovação, porque sem essa conexão entre os vários atores, e aí universidades, empreendedores, gestores públicos, profissionais da área de inovação e a sociedade, sem essa conexão, a inovação, a gente sabe que a inovação não acontece. Então, os ambientes de inovação são fundamentais e a FINEP, percebendo essa importância, criou esse departamento no final de 2024. Eu acho uma excelente sacada. É meio que uma especialização, né? Porque eu posso ter lá o recurso, mas eu tenho lá, de repente, eu não vou chamar de generalista, né? Mas quando você tem uma especialista, principalmente nesse ambiente de inovação e empreendedorismo que a gente precisa, o Brasil precisa inovar e empreender, né? E você trouxe 4 pontos que eu acho muito interessantes aqui, que é exatamente unir a sociedade, poder público, a indústria e a academia e universidade, né? Como que você vê a FINEP atuando como um elo de ligação entre essas 4 entidades, vamos chamar assim?
A FINEP tem visto a importância justamente da junção desses 4 elos, e para isso a gente tem feito programas tentando sensibilizar mesmo essa parceria, principalmente entre universidades e empresas e a indústria. Então, por exemplo, as chamadas públicas de subvenção econômica do Nova Brasil, que são várias chamadas que estão abertas nesse momento, elas são chamadas públicas de subvenção econômica, onde as empresas são as tomadoras, né, do recurso, mas que é necessário que a universidade, por exemplo, esteja presente. Pelo menos uma universidade tem que participar como prestadora de serviços para a empresa. Então, dessa forma, através dos nossos instrumentos, a gente tem conseguido fomentar essa parceria, sensibilizar essa parceria, e a gente tem percebido, e eu posso dizer que já estou há bastante tempo na FINEP, que essa parceria entre universidades e indústria está muito mais forte atualmente do que já esteve no passado recente. Eu fico muito feliz de ouvir isso, sabe? Porque é um sonho meu. Né? Eu tenho o prazer de trabalhar com os dois lados, né? Tanto com o pesquisador da universidade quanto com a indústria. Né? E no começo eu vi o quanto esses mundos estavam distantes. Quando você traz essa informação que esse ambiente está mudando, eu fico muito feliz, porque faz todo sentido. Sim. Né? Faz todo sentido. E se eu sou um pesquisador? Eu tenho lá uma pesquisa, como que eu faço para conseguir recurso da FINEP? Então, se você é um pesquisador e tem uma pesquisa e quer tentar de forma individual, como pessoa física, pela universidade a gente tem uma série de instrumentos e a gente apoia as pesquisas através desses vários instrumentos para a universidade. Mas se for um pesquisador pessoa física, que quer no futuro próximo virar realmente um empreendedor, se tornar um empreendedor, a gente tem o programa Centelha, que é um programa de subvenção econômica descentralizada. Então, a gente tem vários parceiros em todos os estados do país, na sua maioria são FAPs, a FAP de cada estado é a nossa parceira no programa Centelha. Então, a FAP já seleciona projetos que têm a ver ali com a vocação do seu estado. Tá? E esse pesquisador pode apresentar a sua ideia. Essa ideia, em sendo aprovada, ele vai receber um incentivo, 2 tipos de incentivo. Um de remuneratório, recursos mesmo, e o outro através de aceleração. Tá? E aí, o compromisso que esse profissional, esse pesquisador tem que ter é de que, no final desse processo, ele realmente se torne, aí sim, uma startup. Tá? E o Centelha também atua com startups em fase inicial, mas a gente tem essa possibilidade de apoiar o pesquisador pessoa física também através desse programa. É um programa muito bacana, que tem tido muito sucesso. A gente está lançando agora, desde o final do ano passado, vários centelhas em vários estados do país, cada um tem aí o seu timing, né? E a gente está lançando a 3ª edição nos vários estados. Olha que interessante, eu estava conversando com um amigo, a semana passada, eu acho. A gente estava falando do pesquisador ele fazer uma pesquisa aplicada a uma necessidade da indústria. E que isso faz todo sentido e tal, não sei o quê. Mas aí a gente chegou num denominador comum e foi o que você me fez pensar agora, né? Mas e aquela pesquisa que ainda não é uma necessidade, mas que lá na frente vai ser uma necessidade, eu sei disso. Se a gente não incentiva isso como a FINEP faz, você está castrando um braço enorme de criação, não é isso? Isso. A gente tem que estar sempre à frente, né? A gente tem que se antecipar muitas vezes ao que o mercado nem sabe que vai necessitar. Então, acho que um programa como o Centelha é fundamental para o apoio a essas ideias. Como eu falei, a gente tem tido bastante sucesso com esse programa. Mais de 3.000 propostas já foram encaminhadas e muitas boas propostas estão sendo aprovadas. E como que a FINEP ajuda o empreendedor? O empreendedor ele pode ser ajudado, o próprio Centelha é uma ferramenta, outra também importante é o Tecnova. O Tecnova também aí já não é a pessoa física, já é realmente pessoa jurídica, mas é aquela startup em estágio inicial, que fatura no máximo desde 0 até 16 milhões de reais.
E a gente apoia os empreendedores. O Tecnova também é um programa de subvenção econômica descentralizada. A gente também tem os nossos parceiros, normalmente também são as FAPs de cada estado do país, para apoio a esse empreendedorismo. E aí a gente tem recursos para aceleração, para internacionalização. A gente tenta pegar startups um pouco mais avançadas do que o Centelha. Na nossa jornada, né, na jornada de programas da FINEP, seria o Centelha e em seguida o Tecnova. Então a gente também apoia muito os empreendedores que seguem uma jornada da FINEP. Depois do Centelha, Tecnova, vem a subvenção econômica direta, que aí é feita diretamente pela FINEP. São essas subvenções econômicas que eu falei agora há pouco, que demandam aí as universidades no projeto, são subvenções econômicas que a FINEP opera diretamente. E, além disso, acho que vale destacar também um programa de empreendedorismo feminino que a gente tem na FINEP, que é o Mulheres Inovadoras. A gente está na 7ª edição, então já é o 7º ano, esse ano. Fechamos agora, em 11 de maio, a entrada de propostas para esse ano, e é um projeto muito, muito bacana. Cerca de 20% das startups que existem hoje no país são lideradas por mulheres. Mas a gente 20%? 20%. Nossa, que legal. A gente quer fortalecer esse empreendedorismo e também ajudar que ele também amplie, né, aumente. E a gente seleciona 50 propostas. Nós recebemos agora 619 propostas de todo o país. Nós selecionamos 50 sendo 10 de cada região do país. Então é um programa também que eu acho interessante, porque ele não foca só nas principais regiões do país, mais economicamente desenvolvidas, mas ele também busca desenvolver as outras regiões, ajudar as outras regiões do país. Então, a gente seleciona 10, sendo 5 em estágio de tração e escala, e 5 em estágio de validação, que é um estágio um pouco anterior, né, à tração e escala. Como eu falei, estamos na 7ª edição, e a ideia desse programa é acelerar essas empreendedoras. Acelerar no sentido de que cada uma vai ter uma mentora individual durante um período aí de 2 meses e meio a 3 meses. Mentoras de mercado, mentoras super competentes e que se dedicam, assim, elas doam realmente, doação do seu tempo. É uma doação. Olha que legal, isso é mais valioso ainda. É uma doação do seu tempo. E que tem trazido benefícios muito bacanas. A gente tem ouvido os feedbacks tanto das startups que já passaram por todo esse tempo, assim como das mentoras, da importância desse programa, dessa aceleração, dessa mentoria individualizada, de entender o empreendedorismo feminino de uma forma diferente, né, devido aos vários papéis que a mulher tem na sociedade. Então, é um programa bem bacana. A gente agora está pensando em como aumentar, né? Porque, você imagina, são 619 propostas que nós recebemos esse ano. Ano passado também foram mais de 600. Muitos projetos muitas startups ficam fora. A gente quer ampliar, a gente está pensando em como fazer isso, aumentar a capilaridade desse programa. E aí a gente tem fundos de investimento também. Você perguntou sobre empreendedorismo, né? Fundos de investimento, de apoio a startups. A FINEP tem realmente uma gama enorme de projetos e de programas. O nosso funding aumentou muito nos últimos anos, porque o nosso principal fundo, que é o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o maior fundo de apoio à inovação, à ciência, tecnologia e inovação no país, foi descontingenciado, né, há 3, 4 anos atrás. Então, hoje, o nosso orçamento para esse ano é de 18 bilhões de reais. Ano que vem deve ser maior, porque é um fundo que cresce a cada ano. Então, a gente tem uma infinidade de programas realmente para apoio às universidades, ao empreendedorismo e também a pesquisadores. Mas olha que interessante, chama Mulheres Empreendedoras, que você falou. Mulheres Inovadoras. Mulheres Inovadoras. Sabe uma coisa que me chamou a atenção e faz toda a diferença no programa? Mentor. O mentor. Sabe, porque muitas vezes você tem uma excelente ideia, você tem um excelente projeto, você tem recurso, mas às vezes falta aquela
visão holística, o mentor que não vai fazer para você, mas vai te dar um direcionamento, né? Essa figura do mentor eu tenho só nesse programa de Mulheres Inovadoras ou algum outro programa da FINEP também tem mentoria? Olha, mentoria individual no Mulheres Inovadoras. A gente no Centelha, como eu falei, a gente também tem mentores e aceleração, mas assim, de forma individual o Mulheres Inovadoras e de fato, a gente tem um feedback muito positivo. Né? As mentoradas ficam, elas contam assim, elas dão depoimentos lindos, maravilhosos de como mudou, essa mentoria mudou, né? Elas entram de uma forma e saem de outra completamente diferente e já saem já pensando de forma diferente. Já tem startups que, por exemplo, foram mentoradas no ano passado, que em 2, 3 meses elas triplicaram seu quadro de pessoal. E, ao mesmo tempo, elas também se conectam, mas a mentoria, de fato, é fundamental para o desenvolvimento dessas startups. E olha só, uma coisa que eu estava observando aqui, você entrou em 2006 na FINEP. São 20 anos na FINEP. E há quanto tempo nesse departamento de ambiente de inovação e empreendedorismo? Desde que foi criado? Desde que foi criado, já tô no departamento. E antes eu atuava na diretoria de inovação. São 2 diretorias operacionais na FINEP, uma diretoria de inovação e uma diretoria de desenvolvimento científico e tecnológico, que é onde eu estou agora. Antes eu atuava na diretoria de inovação, que é mais voltada para subvenção econômica e crédito para médias, grandes empresas. E agora na diretoria de desenvolvimento científico e tecnológico, que é uma diretoria muito voltada à inovação, à infraestrutura de universidades, à pesquisa aplicada, pesquisa básica. E aí o Departamento de Ambiente de Inovação e Empreendedorismo está nessa diretoria desde a sua criação em 2020. E como é que está? O que mudou na Cristiane depois que foi para esse departamento? Olha, mudou bastante. Assim, eu estava há 10 anos na diretoria de inovação, há mais de 10 anos, na verdade. Na diretoria de inovação, eu trabalhava com crédito para médias e grandes empresas e setor de petróleo e mineração, então setores, né, da indústria de base, indústria pesada. E fui para ambiente de inovação e estou adorando esse dinamismo, né? É diferente, né? Outra pegada. Totalmente diferente. Esse dinamismo, essa mobilização, esse brilho nos olhos, né, da inovação. Não que as empresas grandes não tenham, elas têm, mas elas também estão preocupadas com outras coisas, já estão, né, muito avançadas. Mas o empreendedorismo assim, inicial de startups, etc., é muito motivador, mobiliza muito, assim, eu acho bem bacana. E o que você falou tem todo sentido, porque toda vez que eu venho aqui no Pitch, eu começo a navegar pelas áreas de inovação, as startups, você absorve um pouco dessa energia, porque você vê o pessoal, eu entendo, uma empresa madura tem seus objetivos de negócio, enfim, mas a pessoa da startup tem sangue no olho. Não que o outro não tenha, mas é diferente, é uma outra... É uma energia diferente. É uma energia diferente, é aquela vontade de fazer, de mobilizar, de se conectar realmente. É muito bacana, tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Mas você agora que convive com empreendedores, o que você acha que falta, generalizando, tá? No empreendedor brasileiro hoje? Eu acho que falta, como eu falei, tem essa questão da mobilidade, da vontade, do desejo, do brilho nos olhos, mas eu acho que em determinados momentos falta um pouco, talvez, de coragem. Eu acho que o empreendedor brasileiro ainda é um pouco conservador, de modo geral. Aí eu estou falando desde dos empreendedores até as grandes empresas. Então, eu acho que falta essa coragem de arriscar um pouco mais. Eu acho que recursos hoje a gente tem. Tem aí a FINEP, que é a principal agência de inovação, tem BNDES. Faltam projetos, né? Quer dizer, bons projetos. Embora, eu vou ser sincera, esse ano, por exemplo, esses 18 bilhões que a FINEP tem já estão praticamente comprometidos. A gente não está nem no meio do ano. Então,
a coisa está mudando realmente, né? Eu estou falando dessa questão do conservadorismo, mas eu percebo também, por outro lado, que isso está cada vez menor. Que é um bom sinal. Ótimo. É um ótimo sinal, né? E é engraçado, porque é uma flag que eu já tenho ouvido, né? De que tem o recurso, mas não tem o projeto. E isso está mudando, né? Totalmente, totalmente. Esses editais, que na verdade são 13 editais de subvenção econômica do Nova Indústria Brasil, que a gente faz diretamente, a FINEP toca ele diretamente, a gente recebe muitas propostas, muitas boas propostas. As equipes lá que trabalham com esse programa estão sempre com muitas boas propostas. Então, isso realmente está mudando. E esse edital é interessante também, porque quando um projeto não passa, ele tem a possibilidade, ele recebe um feedback da FINEP e ele tem uma possibilidade de reescrever o projeto, melhorando aqueles pontos ali em que a FINEP alertou que precisavam ser melhorados. Então, realmente a gente está vivendo, acho que o Brasil está vivendo um outro cenário, um cenário muito positivo para o desenvolvimento de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação. E uma coisa que eu acho muito legal que você acabou de falar é o feedback. Ok, seu projeto não foi aprovado por enquanto, mas você pode melhorar aqui. Minha pergunta é, o quanto desses projetos retornam de novo para análise? Se a gente tem alguma métrica ou, de repente, enfim, ou se o índice é alto, é baixo? É alto, em torno de mais de 50% retorna. O pessoal tem confiado, a não ser que seja uma coisa... Às vezes a FINEP tem que dar aquele feedback realmente, olha, dessa forma é inviável, não tem como. Mas na sua maioria, na maioria dos casos, o feedback é sempre no sentido de melhorar, de alguns pontos que precisam ser melhorados e os projetos retornam. Por isso que eu falei que esses recursos que a gente tem hoje, embora seja um volume grande, eles já estão praticamente comprometidos esse ano. Entendi. E se eu quero saber mais da FINEP, onde eu vou? Vou no site? Tem o site, tem o nosso Instagram, FINEP Inova. Instagram, FINEP Inova. O LinkedIn da FINEP também. A FINEP está constantemente lançando programas, então todos os programas, como eu falei, são inúmeros programas que a gente tem. E a FINEP está sempre lançando, então eu já convido a todos a seguirem a FINEP no Instagram e no LinkedIn, porque sempre tem novidades, sempre tem programas perenes, que eu acho que também é muito importante, como o Centelha, o Tecnova, o Mulheres Inovadoras, são programas que têm edições anuais, então eu convido já todo mundo a seguir as redes da FINEP para estar bem informado e se preparar também, né? Esses programas, como eu falei, principalmente esses que são anuais, vale a pena a pessoa já ver o edital desse ano, como é que foi. Então tem um período para acontecer, né? Não é assim, está disponível, não. Tem o período de janeiro a fevereiro, inscreva-se para o programa tal. Isso, a gente tem duas modalidades. Uma é fluxo contínuo, que é o caso do Inova Brasil, dessas chamadas de subvenção econômica direta, feita diretamente pela FINEP. Esse é fluxo contínuo, é esse caso que eu falei, que a gente dá o feedback e a empresa retorna. Enquanto houver recursos, a chamada está aberta. Mas a gente também tem chamadas fechadas. O Mulheres Inovadoras é uma chamada fechada, né? A gente fechou agora dia 11 de maio. O Centelha também, nos seus diversos estados, e aí cada FAP coloca a data, mas também são fechados. O Tecnova, a próxima edição, que também é subvenção econômica descentralizada, através de parceiros, a gente já deve fazer em fluxo contínuo, como é feita a subvenção econômica direta. Então, existem essas duas modalidades e é por isso que é bom já as pessoas já entrarem, já seguirem as redes da FINEP, já pesquisarem sobre os programas que atendem ali, né, seus objetivos, e para entender que porque o que mais impacta quando a empresa ou a universidade envia um projeto é ter um projeto claro, com metas claras, com indicadores claros, com atividades descritas ali de forma clara. E eu acho que estudando, analisando os editais, isso facilita
edição, né, a escrita desses projetos. Além de seguir a FINEP no Instagram, no LinkedIn, né, o que mais você indicaria agora, ou a mensagem sua para os inovadores e para os empreendedores de plantão? Qual seria? Não tenham receio da FINEP. A FINEP é uma empresa pública onde a gente, aí falando como empregada da FINEP, a gente tem todo o prazer em ajudar os empreendedores. Nós estamos lá imbuídos dessa missão mesmo, que é promover a ciência e tecnologia no país. Então, não tenham receio na FINEP. A gente tem inúmeros casos de startups ou de pesquisadores que, de repente, no primeiro momento, a primeira vez que mandou um projeto, não conseguiu, mas da segunda conseguiu, da terceira conseguiu. Então, não desistam. Fiquem atentos realmente às redes da FINEP e não desistam da FINEP, porque em algum momento o seu projeto vai ser contemplado. É uma questão realmente de tempo, de amadurecimento, de conhecer a FINEP. Então é isso. Cristiane, muito obrigado por estar aqui conosco, né, aprendi muito com você hoje sobre FINEP. Eu vou começar. Eu não sigo a FINEP. Como é que pode? Opa. No Instagram? Eu vou seguir. Primeira coisa que eu vou fazer assim que a gente terminar aqui. Muito obrigado por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. E você que está conosco nesse episódio com a Cristiane, muito obrigado. Aqui estamos diretamente do PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, no Science and Business Connection. E até o próximo episódio do nosso podcast. Até mais. Tchau.